Aquele que nunca se sentiu desmotivado, que atire a primeira pedra. Quem nunca se sentiu sem energia, sem disposição, sem vontade de fazer alguma coisa? Quem nunca se sentiu sem motivos para a ação? Mas mais importante que isso, como mudar? Se eu estou numa fase em que a motivação some ou que eu me sinto sem motivos para a ação, o que fazer? Como ativar comportamentos que vão me trazer resultados, que vão me fazer me sentir bem? Vamos falar sobre motivação, psicologia, sobre confusão de alguns conceitos aí e como, mais importante que tudo, né? Como melhorar a nossa energia, nossa disposição e enfrentar nossos desafios. Olá, eu sou a Sheila, sou psicóloga e coach. Estou aqui para tornar a sua vida mais leve, mais fácil e hoje falando sobre um tema que eu gosto muito, que é motivação. Você já deve ter percebido dentro dos podcasts que eu faço, e se não percebeu ainda, se esse é o seu primeiro podcast, dá uma olhadinha nos outros. A minha ideia é trazer aqui conceitos da psicologia de uma forma científica, mas também leve, tranquila, que todo mundo possa entender e aplicar e praticar na vida. Eu me recordo lá em 2006, no inicinho da faculdade, que o conceito de motivação ele era muito confuso para mim. Na psicologia, estudamos que por algumas décadas, no início do século XX, antes mesmo da psicologia ser considerada uma ciência, né, que isso só aconteceu bem depois, motivação já era uma coisa que intrigava as pessoas, né? Intrigava no seguinte sentido: como motivar alguém? A pergunta dos grandes senhores ou a pergunta dos grandes líderes era: o que eu posso fazer para as pessoas renderem mais, produzirem mais, né? O que eu posso fazer para motivar essas pessoas? E a psicologia dedicou muito, mas muito tempo ao estudo desses conceitos, né? Eu gosto de alguns particularmente, né? Principalmente esse mais comum, que é a psicologia. E se você ir lá no santo Google, né, e digitar motivação, vão aparecer algumas frases, alguns resumos, mas principalmente vai dizer que a motivação tem a ver com motivos para ação, né? A motivação, a gente por muito tempo teve uma confusão se ela vem de fora de nós ou se ela vem de dentro, e existe uma confusão até hoje, né? Porque dentro da psicologia a gente acredita que motivação vem de dentro. Cada um de nós tem a sua própria motivação ou não. Uma grande confusão é que as pessoas buscam motivação do lado de fora, né? Você já se pegou um dia, sei lá, indo para o YouTube procurando vídeos de motivação para você se sentir mais animado? Quem nunca fez isso, né? Mas não se trata apenas disso. Quando estamos falando de fatores externos a nós estamos falando de estímulo, nós estamos falando de incentivo, estamos falando de inspiração. Tudo isso pode vir de fora, né? Um líder, por exemplo, pode inspirar a equipe dele. Um líder pode estimular a equipe com ações, com formas de trabalho, com condições de trabalho, né, com metas. Mas um líder não pode motivar uma pessoa. Uma motivação, ela vem de dentro. A pessoa precisa ter os próprios motivos para a ação. Vou dar um exemplo. Certa vez, um funcionário que... A empresa que eu trabalhava tinha um reconhecimento, que era aquele funcionário que não tivesse faltas injustificadas ou não tivesse nenhuma notificação de mau comportamento, ele era beneficiado com algo a mais, né? E na época era uma cesta básica a mais do que aqueles já ganhavam. E esse funcionário sempre ganhava, até que um dia ele parou de ganhar. Eu falei, mas o que está acontecendo? O senhor nunca foi disso, né? O senhor nunca foi de perder o comprometimento. Por que não está querendo a cesta mais? Ele falou, não, na verdade, agora se eu ganhar essa cesta, eu vou ter um problema. Porque vai desperdiçar comida. Meus filhos saíram de casa, todo mundo casado, só fica eu e minha esposa. Eu não preciso de mais uma cesta. Ou seja, ele perdeu o motivo para a ação, né? E aí eu conversei com ele e falei, mas espera aí, não tem nenhuma creche, eu não tenho uma casa, um abrigo perto da sua casa, ou um vizinho que vai se beneficiar com essa cesta, né? O senhor não pode
ao invés de deixar em casa ou desperdiçar, doar para alguém. Ele falou, não, é verdade, eu não tinha pensado nisso, uma coisa tão simples, eu não tinha pensado nisso. Acho que ele estava tão chateado dos filhos terem saído de casa que ele não pensou em outra alternativa. E a partir disso ele falou assim, olha, agora eu vou ganhar todas as cestas de novo. E de fato começou a ganhar todas as cestas de novo. Sheila, você está dizendo então que você motivou ele? Não, eu estimulei ele. Eu incentivei ele a pensar em algumas coisas em que ele não tinha pensado. Mas o motivo para a ação foi ele que encontrou. Ele que pensou em um vizinho, na época inclusive escolheu uma creche, que ele falou, agora eu vou ajudar essa creche, todo mês eu vou assumir o compromisso de dar a cesta básica lá e vai ficar tudo bem. E esse motivo foi ele que escolheu. Então o máximo que o líder, ou o pai, ou a mãe, ou alguém pode fazer pelo outro é estimular, é incentivar, é inspirar. Mas a pessoa por si mesma precisa encontrar os seus motivos para agir, os seus motivos para superar os desafios, tá? A motivação, ela tem alguns conceitos principais. Falei desse primeiro, que é motivos para a ação, né? Tem um outro que eu gosto bastante, ele é do Vernon, de 1973. Diz que a motivação é encarada como uma espécie de força interna que emerge, regula e sustenta todas as nossas ações mais importantes. Contudo, é evidente que a motivação é uma experiência interna, tá? Então, assim, quando você pensa nessa força interna que sustenta as suas ações, nós estamos falando de motivação. Se no início do século o grande desafio da psicologia era como fazer as pessoas se sentirem mais motivadas, hoje a nossa questão já é outra. A nossa questão é como promover autoconhecimento, como promover reflexão, como promover esse olhar para dentro, para que as pessoas encontrem seus próprios motivos para agir, seus próprios motivos para crescer, para se desenvolver. Para a psicoterapia, no início da psicoterapia, lá na época da psicanálise, né, principalmente na escola de Freud, a gente se concentrava muito no alívio dos desconfortos no cliente. Eu falo que a psicologia surgiu tratando doença, tratando sintoma, tratando desequilíbrio, né? E hoje a psicologia, ela já vai para muito mais do que isso, né? A psicologia hoje, ela já se concentra também na saúde, no bem-estar, naquilo, né, principalmente dentro da psicologia positiva, é aquilo que torna a pessoa feliz. E aí, quando a gente fala de felicidade, quando a gente fala de motivação, quando a gente fala dessa vibe positiva para seguir a vida, tudo isso depende da própria pessoa, porque é subjetivo, né? O que deixa uma pessoa feliz não deixa necessariamente a outra. O que é um bom motivo para trabalhar para um, não é um bom motivo para trabalhar para outro. Então, a gente vive hoje em uma crise motivacional, quando as pessoas estão cada vez, isso aí é o meu ponto de vista, né? As pessoas cada vez mais olhando para fora, sabe? As pessoas estão preocupadas com o que os outros pensam, com o que vão postar na rede social, ou com o que vão traduzir de expectativa social, quando na verdade a felicidade, a motivação, o bem-estar, ele está dentro. Então, tem pessoas que vivem muito mais felizes do que outras, mesmo estando em situações socioeconômicas bem inferiores. Quando a gente pensa no Martin Seligman também, que é um grande estudioso da psicologia positiva, no livro Felicidade Autêntica, ele inclusive menciona isso. Ele diz assim, que as pessoas, isso a partir de várias pesquisas, as pessoas foram, né, entrevistadas em períodos em que tinha baixo patrimônio, baixa condição financeira, e entrevistadas com alto patrimônio, com alta condição financeira, e o índice de felicidade era muito parecido. Então a gente acha que para ser feliz a gente precisa ter muito dinheiro, a gente acha que o que motiva a gente, ou o que motiva as pessoas é um salário maior, é ter carro, é ter casa, é ter aqui, mas não necessariamente. Então o grande desafio que nós temos, primeiro, é encontrarmos o nosso próprio motivo para a ação. E às vezes isso dá um trabalho, porque esses motivos mudam também, né? Aquilo que me motivava lá no início da minha carreira, possivelmente não me motiva mais hoje. E aí eu preciso estar constantemente me reinventando, me redescobrindo, abrindo a minha mente para novas possibilidades, para coisas novas que o mundo oferece, para viver uma experiência, né, mais autêntica, para então ter
os meus motivos para agir? Quando eu trago esse tema para você hoje, é principalmente para te provocar, sabe? Você que tá aí se sentindo com uma baixa energia, tá se sentindo sem vontade de fazer as coisas, se sentindo num piloto automático, assim, eu te questiono, quais são os seus motivos para ação hoje? Qual que é o sentido do seu dia? Na hora que você acorda, você pensa, tá, como que eu vou aproveitar ao máximo esse dia de hoje? O que eu quero conquistar no dia de hoje? Que experiência eu quero ter do dia de hoje, né? E entender que esses motivos para ação, eles precisam estar constantemente sendo revistos. Quando a gente fala de motivação, a gente fala principalmente de 3 fases, que é a ativação da motivação, que é aquele início assim, tipo, sabe aquele gatilho? Não, motivei. É só o início, né? A persistência, que é a direção do esforço, que é do foco, que uma pessoa motivada, ela vem com várias outras habilidades, né? A determinação, o esforço e, por fim, a intensidade ou a persistência, que é a sustentação dessa motivação com o tempo. Então, quando eu falo de motivação, eu não estou falando só do entusiasmo, que é essa energia inicial. Eu estou falando dessa energia, dessa disposição que, inclusive, vence os esforços, vence as dificuldades, vence os desafios e persiste na direção desse esforço e intensifica e sustenta com foco até conquistar. E para chegar nessas 3 fases, você precisa, de fato, ter bons motivos para agir. Tem uma cliente minha que falou comigo uma vez que para ela a maternidade foi uma das experiências que mais fez ela se redescobrir, porque no papel de mãe ela descobriu um motivo muito, mas muito mais forte do que todos os que ela já tinha na vida dela para persistir, que era a educação e o cuidado com os filhos, né? Então tem muitos pais que se realizam a partir desse propósito de criar o filho. Tem outras pessoas que encontram causas nobres, né? A pessoa tem às vezes vinculada inclusive à carreira. A pessoa encontra dentro de uma carreira de, sei lá, de ambientalista, biólogo, o retorno aí à natureza, resgatar a natureza. Tem gente que encontra, né, a partir da assistência social, promover o acesso às pessoas para educação, para esporte, para lazer, para alimentação, enfim. Eu estou dando aqui alguns exemplos, porque os motivos para a ação, eles são próprios, eles são seus, eles vêm de dentro, mas eles também precisam ser direcionados a entregar algo, né? Seja entregar algo para alguém ou seja entregar algo para você mesmo. Então você precisa se questionar assim, o que eu quero entregar para mim mesmo, né? Onde que eu quero, o que me ativa, né, que me entusiasma, o que faz com que eu continue me esforçando, o que faz com que eu sustente um foco por um tempo até conquistar. Geralmente, quando eu estou fazendo que atividades eu me sinto mais motivado? Geralmente, quando eu estou enfrentando que tipo de desafio eu me sinto mais motivado? Geralmente, quando estou diante de uma situação de entrega, né, de persistência e me sinto muito motivado, eu estou fazendo o quê? Tá? Tem uma frase do Cortella, na verdade é um ditado antigo que diz o seguinte: motivação é uma porta que se abre pelo lado de dentro. Então o meu convite para você hoje é: olhe para dentro de você, questione quais são os motivos para a ação que você tem hoje e o quão fortes esses motivos são para te ativar, para direcionar o seu comportamento, para te ajudar a persistir. Porque tem muita gente confundindo motivação com inspiração, com estímulo, com entusiasmo, e motivação não. Motivação é essa energia que vence o desafio, que vence a resistência, que vence a dificuldade. E vez ou outra a gente pode se sentir cansado, a gente pode se sentir cabisbaixo, às vezes sem energia, mas se você tem um bom motivo para a ação, se você está motivado, você persiste. Você faz às vezes sem vontade, você faz às vezes sem ter tanta disposição, mas você tem um bom motivo, você faz. Então, eu quero te ajudar a questionar, sabe, esses conceitos fajutos ou superficiais de motivação que a gente vê por aí, que
A motivação, ela não pode ser alguém que te dá, ou que você pode até se descobrir em uma música, em um treinamento, em um livro. Você pode olhar para dentro a partir de estímulos externos. Você pode fazer isso, mas é só olhando para dentro que você encontra os seus próprios motivos. E aqui, usar motivação de outras pessoas é como usar roupas que não te servem, tá? Se o motivo para a ação que você tem hoje é um motivo da empresa ou um motivo do seu líder, mas não é um motivo seu, ou que você minimamente adote como seu, você também não tem uma motivação para vencer os desafios. Tem alguns conceitos dentro da psicologia que eu falo assim, que são conversa descontraída de psicólogos num bar, talvez, né? Que é mais ou menos assim: o motivo é um desejo ardente que impulsiona a ação. Legal, né? Uma frase de efeito. A motivação está intrinsecamente relacionada aos nossos desejos. Motivação pode ser entendida como um motivo que leva o indivíduo a agir, uma força que aciona e direciona um comportamento, uma energia que aciona e direciona esse mesmo comportamento. É um motivo que o indivíduo tem para impulsionar a sua execução e consequentemente realizar suas metas e seus sonhos. Então, bora lá pensar o que te motiva e parar de procurar motivação fora, parar de procurar vídeo motivacional, né? É importante você pensar quais são os seus motivos para a ação, o que você quer para você mesmo, que vida você quer levar, o que você quer entregar para você mesmo. E eu espero que essas reflexões te ajudem a ter uma vida muito mais motivada. Combinado? Um abraço para você e até o próximo podcast. Compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Vamos deixar todo mundo bem energizado aí. Um abraço.